Cantai que o Salvador chegou. Peço que aqueles que podem que se coloquem de pé. Muito bem. Pastor Rude, pode orar pelo culto, por gentileza? Pai, obrigado pela sua misericórdia, por mais um dia que o Senhor nos deu. Agradecemos agora por esse momento de estarmos aqui unidos em sua casa, para exaltarmos e adorar o seu nome. Fala aos nossos corações, ó Pai, não só através das músicas, das letras, dos hinos, mas também, ó Deus, através da sua palavra. Usa o pregador hoje à noite para falar aos nossos corações, desafiar, ó Deus, cada um de nós esta noite, para que possamos fazer a sua vontade e sair daqui transformados, ó Deus. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e é em nome de Jesus que oramos e pedimos. Amém. Podeis sentar. Número 121 do Voz de Melodia. É Natal de Cristo.
Muito bem. Número 72 do Hinos de Louvor 3. Eu amo a cruz. Nós cantamos esse hino já. Ele é um hino novo, mas acho que a gente já cantou umas 2 vezes ele na igreja. Ele é uma segunda melodia, então vamos cantar bem forte. Muito bem. Avisos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Nós gostaríamos de reconhecer, primeiramente, aqueles que nos visitam. Então, aqui do meu lado direito, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Por favor, só levante a sua mão. Tá ligado? Levante sua mão aqui do meu lado direito. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Todos de casa? Ok. Dá um pouquinho mais de volume. Aqui do meu lado esquerdo, alguém que nos visita. Seu nome?
Beatriz. Seja bem-vinda, Beatriz. Foi convidada da Manuela. Ó, muito bem-vinda, viu? Deus abençoe. Mais alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Nós temos conosco hoje o pastor Paul, né, pregando para nós, bem Stênio. E ele vai pregar na conferência da editora Batista Regular essa semana, né? Então, um privilégio para nós recebê-lo aqui na nossa igreja, junto com o pastor Mark. Esse já é de casa, né? Já é conhecido aqui bastante pelos irmãos. Então, sejam todos bem-vindos. Mais alguém aqui do meu lado esquerdo? Todos de casa, né? Ok. Vamos para os nossos avisos. Lembrando, então, os nossos horários de culto. Primeiramente, todo domingo nós temos culto às 9 da manhã, seguido de Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas nós temos o nosso culto todo domingo. E na quarta-feira nós temos o nosso culto de oração. Dando andamento, irmãos, todos aqueles que ainda não fizeram o seu cadastro no nosso sistema, nós precisamos que você atualize as suas informações, ok? Se você ainda não fez, procure o Juscelio, ele está ansioso, aguardando você com seus documentos em mãos, preferencialmente, tá? RG, CPF, data de casamento, e essa tem sido uma informação difícil de conseguir, né? A gente, para causar intriga, a gente pergunta para o marido, qual que é a data do casamento, né? Mas faça o seu cadastro lá com os irmãos. Todo sábado nós temos Soldados de Cristo aqui na igreja, crianças de 7 a 11 anos, 10 da manhã aqui na igreja. Nesse próximo sábado nós teremos a Mini Cybres na igreja de Jandira, um investimento de R$10 para o transporte, saindo aqui da igreja acho que 2 horas da tarde, né? 2 horas da tarde está marcado aqui para a igreja. Tem ensaio hoje ou não? Então, após o culto, as senhoras vão se reunir aqui ao lado do piano para ensaiar. Culto de jovens, todo sábado nós temos jovens, às 17h30 aqui na igreja. Ensaio do coral também, próximo domingo, confirmado? Às 17 horas. Confranic, nós vamos colocar o link para vocês fazerem o cadastro daqueles que têm interesse em chegar. Vai ser lá no acampamento Serra da Graça. Nós vamos passar o dia lá, no dia 15 de novembro, no feriado. Chá de cozinha da Luana e Cristiano, também nós vamos nos organizar para chegar, um grupo pelo menos lá no dia 17 de novembro, às 15 horas. Conferência de aniversário no mesmo dia, só que lá em Sorocaba. Então, nós vamos fazer aí um exercício para conseguir chegar até lá. Como os irmãos já sabem, eu pregarei no sábado e o pastor Rude prega no domingo à noite. Então, nós vamos tentar chegar no sábado, às 18 horas, lá em Sorocaba. Dia 23 de novembro, às 20 horas, nós teremos reunião de diáconos e diretoria aqui na igreja. Dia 24 de novembro, chá de bebê da Fabiana, Alice, está chegando. E os pais estão ansiosos para chegarem, né? Então, dia 24 de novembro, aqui na igreja. E o acampamento, em março, se você tem parcelas em atraso, pode procurar o Natan para fazer os pagamentos. Esses são os nossos avisos. Antes de nós recebermos os nossos dízimos e ofertas, sim, a Joana pediu para que as senhoras... Repete, qual é o... Ok, então esse é o aviso. Então, antes de nós recebermos os nossos dízimos e ofertas, nós vamos apresentar mais um bebê aqui na igreja. Nós temos o privilégio esse ano de fazer isso várias vezes. O berçário está lotado e esse é um grande privilégio para nós como igreja. Então, eu vou pedir para que Paulinho e Joilza possam chegar. Onde eles estão? Pode chegar. Pequeno Isaac. A família é grande e vai crescer mais ainda, amém? A mãe já falou não. Então, a grande alegria para nós como igreja vermos o desenvolvimento, o crescimento e esses nascimentos que nós temos presenciado, uma grande
bênção de Deus. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Fica claro que para nós que é um desejo de Deus que, como pais, nós passemos a nossa fé, nós apresentamos o Deus que nós cremos para os nossos filhos. E como nós devemos fazer isso? De todas as maneiras que forem possíveis. Nós devemos fazer isso com todas as oportunidades que nós tivermos. Nós devemos envolver os nossos filhos com a palavra de Deus. Eu costumo ilustrar, quando eu falo sobre esse texto, como sendo um pai querendo que o seu filho torça para o seu time preferido. Quando o bebê sai da maternidade, ou até antes de sair, ele está vestido com qual roupa? Amém, irmão? Nós percebemos isso. O pai foca todo o seu esforço para que desde pequeno a mensagem seja passada. Irmãos, a mensagem que nós queremos passar como cristão para os nossos filhos é muito maior do que o time de futebol. Nós queremos apresentar o Deus que nós cremos. E essa é uma responsabilidade que os pais aqui têm, reconhecem. E nesse momento nós chegamos aqui para apresentar o pequeno Isaac ao Senhor, rogando ao Senhor por sabedoria aos pais e também para que a igreja possa auxiliá-los nesse processo, então, de criação dos filhos, que é um desafio cada vez maior para cada um de nós. Então vamos orar nesse momento. Eu acho que se eu pegar, ele vai chorar. Então, eu vou chegar só perto, nós vamos orar e nós vamos rogar as bênçãos de Deus, então, para a vida deles. Eu peço que o Pai chegue aqui, vamos orar, então. Querido Deus, nós rogamos ao Senhor pela vida do pequeno Isaac, que o Senhor possa ajudá-lo, Deus, a se desenvolver, a crescer cada vez mais firme nos seus caminhos. Nós somos gratos, ó Deus, pela saúde, pelo desenvolvimento até aqui. E rogamos a Ti, ó Deus, pelos pais que possam ter a sabedoria necessária para ensinar essa criança no caminho que ela deve andar, que eles tenham, ó Deus, o Senhor como prioridade em suas vidas e que o pequeno Isaac, assim que tiver pleno conhecimento da verdade, possa entregar a sua vida ao Senhor, ó Pai. E que nós, como igreja, possamos auxiliar nesse processo de educação e que possamos, ó Deus, nos alegrar com eles no dia que essa criança entregar a sua vida ao Senhor. Nós rogamos pelas filhas também, que o Senhor possa ajudá-la no desenvolvimento, tanto físico quanto espiritual, que também possam, o quanto antes, entregarem suas vidas ao Senhor se já não fizeram, e que o Senhor possa nos usar como igreja para sermos uma bênção na vida desse casal, uma bênção na vida dessa família. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos tido de termos tantas crianças em nossa igreja e de vermos, ó Deus, o desenvolvimento delas e o crescimento delas. Use-nos como instrumento nas suas mãos para apresentarmos o Senhor, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Agora sim, nós vamos receber os nossos dízimos e ofertas, lembrando que essa é uma responsabilidade dos membros dessa igreja. Se você gostaria de participar, fique à vontade, mas não se sinta constrangido em fazê-lo, tá ok? Essa é uma responsabilidade daqueles que são membros dessa igreja. Nós vamos orar então, pedindo ao Senhor sabedoria para lidarmos com esses recursos que Ele tem nos dado. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor está suprindo essa obra. O Senhor tem usado os crentes aqui neste local para esse sustento. E nós agradecemos ao Senhor pela fidelidade de cada um, ó Pai. Eu peço ao Senhor que esses dízimos e ofertas que aqui serão recebidos agora sejam usados com sabedoria, sejam usados, ó Pai, para a edificação de missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que esses homens e mulheres de Deus possam exercer os seus ministérios sabendo que nós estamos aqui prontos a auxiliá-los, ó Deus, também, não somente com os nossos recursos financeiros, mas também com nossas orações.
Eu peço ao Senhor, ó Deus, também que esses recursos possam ser usados de forma adequada para o sustento da sua obra e para o cuidado, Pai, daqueles que têm necessidades entre nós. Porque é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Amém. Número 82, do hino de louvor 3, Meu Cristo. Nós cantamos essa música de manhã. Ela é uma música nova para a igreja. Então peço que todos se coloquem de pé. É uma música alta.
Muito bem, podem sentar. Último hino dessa noite, número 37, do hino de louvor 3, Não Chores Mais. Após cantarmos a segunda estrofe, as crianças podem descer para o culto infantil. Muito bem, as crianças podem descer. Privilégio ter comigo hoje à noite um amigo meu. Ele é mais amigo do meu irmão caçula do que meu. E como é chato ter pessoas mais jovens do que a gente, que são muito mais inteligentes que nós, né? E o nome dele é Dr. Paul Hartog. Ele vem de uma longa linha de teólogos. O avô dele é Emílio Nunes. Ele era um grande teólogo da América Central, e o pai e a mãe dele eram professores, são vivos ainda, mas professores de seminário, onde meus filhos estudaram, e ele e o irmão dele também. Ele é formado em História da Igreja. Ele escreveu um livro pela Universidade de Oxford,
para você ter uma ideia sobre, se você gosta de história da igreja, sobre os pais da igreja, patrística. Ele escreveu sobre Policarpo, que é a área de estudo dele. Além disso, ele tem mais mestrados do que eu tenho letras no meu nome, e ele tem mestrado em ética, em ciências de biblioteca e coisas mais, mas fora tudo isso, ele foi por muitos anos, até recentemente, pastor de jovens da igreja dele. Então, apesar de toda essa erudição, pastor Paulo é um homem que ama pessoas, gosta de trabalhar com jovens e se interagir. Ele falou para mim essa semana que ele sente falta da interação com jovens, mas eventualmente não dá tempo de fazer tudo o que ele está fazendo, né? Então é um privilégio ter ele aqui. Estará no nosso congresso da Editora Batista Goulart, que começa amanhã. Ainda há vagas e tempo. Se quiser saber mais, pode falar comigo, a gente negocia e você fala para o patrão que essa semana não. E seria um privilégio ter vocês aqui. Paul Wanticam. Ele vai trazer a mensagem da palavra de Deus e vai usar um pouquinho de PowerPoint. Good evening. Boa noite. It's a privilege to be with you here this evening, sharing from God's Word. É um privilégio estar aqui com vocês hoje à noite, compartilhando da palavra de Deus. As Pastor Mark mentioned, I teach, but I also enjoy pastoring and have been a youth pastor, as he mentioned. Como o pastor Marcos disse, eu sou professor, mas também amo pastorear e tenho sido um pastor de jovens por muito tempo. So it's a privilege to be sharing God's Word with a local church. Então é um privilégio compartilhar a palavra de Deus com uma igreja local. If you would please take your Bibles and turn to the Gospel of John, chapter 20. Então, por favor, abrem suas Bíblias em João, capítulo 20. Life is filled with uncertainties. A vida está cheia de incertezas. The what ifs and the what might have beens. It's on. You just need to click the next one. O que poderia ter sido, o que poderia ter acontecido. And the what could happen. E o que poderia talvez acontecer ainda. And the comparisons with others. E as comparações com outras pessoas. We must think of uncertainties as opportunities. Deveríamos pensar de incertezas como oportunidades. To turn our eyes from our situations and on to the risen Lord. Oportunidades de tirar nossos olhos da situação em que nós estamos e colocar no nosso Senhor ressurreto. Look at chapter 20 and verse 30. Olha comigo em João 20 e versículo 30. Jesus did many other signs in the presence of his disciples. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Which are not written in this book. Outros sinais que não estão escritos nesse livro. But these are written that you might believe that Jesus is the Christ. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. The Son of God, and that believing you may have life in his name. Jesus Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. It seems like a good place to end the book. Parece ser um bom lugar para terminar o livro de João. John says, Jesus did many other things, but I can't share all of them. João diz, Jesus fez muitas outras coisas, mas não posso compartilhar tudo que ele fez. But yet there's one more chapter, chapter 21. Mas mesmo assim, ele tem mais um capítulo, capítulo 21. And notice verse 25. E olha no capítulo 21, versículo 25. Of chapter 21. And there are also many other things that Jesus did, which if they are written one by one, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. Creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. So we have what seems like a conclusion at the end of chapter 20. Então temos o que parece uma conclusão no final do capítulo 20. And yet we have one more chapter and then it ends very similarly. Aí nós temos mais um capítulo que termina com palavras bem parecidas.
Why is this last chapter so important that the Holy Spirit wanted it added? Por que esse último capítulo é tão importante que o Espírito Santo quis acrescentar ao Evangelho de João? Think of an analogy. Pense sobre uma analogia. My youngest son and I watched highlights of the World Cup this summer. O meu filho mais jovem e eu, nós assistimos os melhores momentos da Copa do Mundo esse ano que passou. Instead of watching all 90 minutes, we would watch 90-second summaries. Em vez de assistir 90 minutos de futebol, a gente assistia 90 segundos. It would be like the highlights, the most important parts of the game. Seriam as partes mais importantes do jogo. And John tells us that his book is the highlights of Jesus' life. E João nos diz que o livro dele são os melhores momentos da vida de Jesus. And it seems like it ends at chapter 20, but there's one more highlight. E parece terminar no capítulo 20, mas tem mais um melhor momento que ele quer compartilhar. And verse 23 says, E versículo 23 diz: this saying went out among the brothers that this disciple would not die. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. So it seems like many people thought John the Apostle was guaranteed he would not die. Então parece que muitas pessoas pensavam que o apóstolo João recebeu a garantia que não morreria. And we can imagine a situation in which he's getting older and it seems like he might be ready to die. E podemos imaginar uma situação que ele está ficando bem velho, parece que está próximo à morte. And people are filled with uncertainty because they thought he was promised he would not die. E as pessoas estão cheias de incerteza porque pensavam que lhe foi prometido que não morreria. Verse 23 adds, E versículo 23 acrescenta: yet Jesus did not say to him that he would not die. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, But if I will that you remain till I come, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, what is that to you? que te importa? This is the disciple who testifies of these things Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas and wrote these things. e que as escreveu. And we know that his testimony is true. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. So in the midst of uncertainty, Então, em meio a incertezas, John, the author, says, I know this testimony is true, it's certain. eu sei que esse testemunho é verdadeiro, é certo. On what basis can we follow Jesus? Sob que base nós podemos seguir a Jesus Cristo? Even when uncertainties abound. Até quando as incertezas abundam? In the midst of uncertainties, our confidence is in the risen Lord. Em meio a incertezas, a nossa confiança está no Senhor ressurreto. This chapter gives us three truths why we can trust the risen Lord. Esse capítulo nos dá 3 verdades que nos ensinam por que podemos confiar no Senhor ressurreto. But first, some context in the early verses. Mas primeiro vamos ver um pouquinho do contexto dos versículos iniciais. First of all, verse 1. Primeiramente o versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. After these things, which is an indefinite amount of time, Depois disso é um tempo indefinido. we don't know exactly how long it was. Nós não sabemos exatamente quanto tempo foi. Jesus appears to his disciples at the Sea of Tiberias. Jesus aparece aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. This is another name for the Sea of Galilee. Esse é um outro nome para o mar da Galileia. The fourth gospel is the only one that uses this name. O quarto evangelho é o único evangelho que usa esse nome, Tiberíades. If you can imagine what's going through the disciples' minds, Se você pode imaginar o que está passando pela cabeça dos discípulos. Jesus has appeared to the 10, Jesus apareceu aos 10, and then the 11 with Thomas, aí apareceu de novo aos 11, contando com Tomé, and this is the third appearance. e essa é a terceira aparição dele. This must be exciting. Deve ser uma coisa
emocionante, empolgante. but perhaps also a little frustrating Talvez um pouco frustrante também. because it seems like Jesus appears and then leaves and then appears. Porque parece Jesus aparece, depois desaparece, depois aparece de novo. And the disciples want stability, E os discípulos querem estabilidade. and they have many questions in their E minds. tem muitas perguntas em suas mentes. Is Jesus going to appear again? Será que Jesus vai aparecer de novo? What does he want me to do? O que ele quer que eu faça? Should I go and preach? Devo ir pregar. Should I go back to my former way of life? Devo retornar à vida antiga que eu tinha. Verse 2. Versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. This gives us the list of the disciples there at the sea. Isso nos dá a lista dos discípulos que participaram desse evento. Peter and Thomas and Nathaniel. Pedro, Tomé e Natanael. Nathaniel was from Cana, which was not too far away. Natanael era de Caná, que não era tão longe assim. And the 2 sons of Zebedee, James and John, Os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, and 2 other unnamed disciples, e 2 outros discípulos dos quais nós não temos os nomes, perhaps Andrew and Philip. talvez André e Felipe. Verse 3. Versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Perhaps out of frustration, Peter decides, I'm going fishing. Talvez frustrado, Pedro diz, eu vou pescar. Instead of sitting around wondering what to do, Em vez de sentar por aí, não sabendo o que fazer, with questions and uncertainties in his com mind, perguntas e incertezas na sua mente, Peter is a man of action. Pedro é um homem de ação. He goes back to fishing. Ele retorna ao que ele sabe fazer, pescar. He thinks, I know how to do that. Ele pensa, eu sei como fazer isso. It's a form of stability. É uma forma de estabilidade. We know we need food. Sabemos que precisamos de alimento, Let's go fishing. então vamos pescar. And Peter was a leader, E Pedro era um líder, and so others followed along. então outros o seguiram. But they needed to learn a lesson. Mas precisavam aprender uma lição. They were trying to accomplish things in their way, Eles estavam tentando fazer as coisas da forma deles, depending on their own fishing experience. dependendo da sua própria experiência de pescador. And they caught nothing E não pegaram nada. all night long. Pescaram a noite inteira. Verse 4. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Dawn was just breaking after a hard night's work. Depois de uma noite inteira de trabalho árduo, o dia estava raiando. We can imagine the morning mist on the lake. Podemos imaginar aquela neblina sobre o lago. And we can see a shadowy figure. E dá para ver um vulto de uma pessoa à margem. Verse 5. Versículo 5. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. This is an unusual word for children. Essa palavra filhos é um tanto diferente. And Jesus asked them if they've caught anything. E Jesus pergunta se pegaram alguma coisa. And they have to admit they have nothing. E tem que admitir que não pescaram nada. Their nets are empty. Suas redes estão vazias. They tried things their way and failed. Eles tentaram as coisas da forma deles e fracassaram. Verse 6. Versículo 6. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. So suddenly the shadowy figure appears Então, repentinamente aparece aquele vulto and gives them instructions. e dá instruções a eles. Have you ever had a coworker tell you how to do your job? Você já teve um colega de trabalho que te ensina como fazer o seu trabalho? Or a customer tell you how to do your job? Ou talvez um cliente que chega e ensina você como fazer o seu trabalho. Perhaps we find it annoying. Talvez isso nos irrita. If you can imagine these experienced fishermen by trade,
se você pode imaginar esses pescadores experientes. And this figure says, simply cast the net on the other side of the boat. Aí chega esse Zé Mané lá na margem e diz, joga a rede do outro lado do barco. As if it matters if it's the right side or the left side of the boat. Como se importava se era do lado direito ou do lado esquerdo do barco. But they comply and they cast. Mas eles obedeceram e jogaram do outro lado do barco. They had to learn obedience even in the midst of uncertainty. Eles tinham que aprender a obedecer mesmo em meio à incerteza. And verse 6 tells us that their nets were full. E versículo 6 nos diz que suas redes ficaram cheias. In fact, verse 11 tells us the exact number, 153 fish. Versículo 11 nos diz o número exato, 153 grandes peixes. Verse 7. Versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Suddenly Peter gets it. It's the Lord. De repente, Pedro entende, é o Senhor. If you remember when Peter and John raced to the tomb, Talvez você lembra um pouco os capítulos antes que Pedro e João apostaram corrida para chegar ao túmulo. and John outran Peter. E João correu mais rápido, chegou primeiro. Peter's not going to let that happen again. E Pedro não vai deixar que isso aconteça de novo, não. He puts on his garment and dives into the sea. Ele se veste e pula no mar para chegar lá primeiro. Verse 8. E versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. The other disciples were in a small boat about a football field away. Os outros discípulos estavam num barquinho pequeno, uma distância talvez do tamanho de um campo de futebol. And they had that net filled with fish. E eles tinham essa rede cheia de peixes. It was so heavy they couldn't bring it into the boat. Era tão pesada que eles não conseguiam trazer a rede para dentro do barco. They're just dragging it behind them. Estão simplesmente arrastando a rede atrás deles. Verse 9. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. This seems like a second miracle. Isso parece ser um segundo milagre. First, a miraculous catch of fish. Primeiro, uma pesca maravilhosa. And second, a pre-prepared meal already grilling. E, em segundo lugar, uma refeição já preparada, já assando lá. Verse 10. Versículo 10. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabasses de apanhar. Jesus says, go ahead and add your fish to the fire. E então Jesus diz, pode acrescentar seus peixes ao fogo aqui. We'll grill them together. Nós vamos assar os peixes juntos. Verse 11. Versículo 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. And here we have that touch of personal memory. E aqui parece que nós temos uma lembrança pessoal da memória de dos discípulos. Peter remembers as if it were yesterday. Pedro lembra como se fosse ontem. There were 153 fish. Tinha 153 peixes. Verse 12. Versículo 12. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. They recognized Jesus' identity. Reconheceram a identidade de Jesus. He was the risen Lord. Ele era o Senhor ressurreto. Verse 13. Versículo 13. E veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. E de igual modo o peixe. If you can imagine the disciples remembering the feeding of the 5,000. Talvez você lembra, e os discípulos certamente lembravam, quando Jesus alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes. And the feeding of the 4,000. E quando Jesus alimentou 4.000 pessoas. And they put the pieces together and they know it's the risen Lord. E eles
montam a quebra-cabeça e sabem que é o Senhor. Verse 14. Versículo 14. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Jesus had appeared once without Thomas, Jesus havia aparecido uma vez sem Tomé, second with Thomas, segunda vez com Tomé, and now a third time. e agora uma terceira vez. And they knew it was the Lord. E sabiam com certeza que era o Senhor. And here is where we find those three truths. E aqui é onde nós encontramos essas três verdades. First, the risen Lord restores the fallen. He restores them to fellowship. Em primeiro, o Senhor ressurreto restaura os caídos, ele os restaura à comunhão. In the midst of uncertainties in our lives, Em meio às incertezas da nossa vida, we can know this for sure. podemos saber da seguinte coisa com certeza. The risen Lord restores to fellowship. O Senhor ressurreto restaura as pessoas à comunhão. Verse 15. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. So Jesus asks, Peter, do you love me more than these? Então, Jesus pergunta: Pedro, você ama-me mais do que estes? In the original language, this could refer to these things. No idioma original, estes pode se referir a estas coisas, The boats, the nets, the fish. os barcos, as redes, os peixes, Or it could refer to these people, ou poderia ser essas pessoas, his friends, the disciples. os outros amigos, os seus amigos, os outros discípulos. Remember how boastful Peter had been. Lembra que a Pedro, antes da morte de Cristo, ele se gabava muito. He claimed that even if everyone else denied Jesus, he would not. Ele disse que mesmo se todos os outros negassem a Jesus, ele não iria negar Jesus. But of course, he denied Jesus 3 times. Mas é claro que ele negou a Jesus 3 vezes. Peter responds, Yes, Lord, you know that I love you. E Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Peter used a different word for love. Pedro usa uma outra palavra, uma palavra diferente quando ele diz amar. Perhaps bringing it down a level, Talvez não um amor não tão perfeito, um amor um pouco menor. not quite as boastful of his own heart anymore. Agora ele não está tão, não se gaba tanto de sua própria, ele não se gloria tanto no seu próprio amor. And Jesus says, Feed my lambs. E Jesus disse: alimenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. You are a fisherman, Você é pescador, now be a shepherd. agora eu quero que você seja um pastor. Be a pastor who feeds my sheep. Seja um pastor que alimenta ou apacenta os meus cordeiros. Verse 16. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Jesus uses a different verb, Jesus usa um verbo diferente. to care for rather than feed. Em vez de apacentar ou alimentar, ele usa pastorear, que significa cuidar. And he uses sheep instead of lambs. E ele usa ovelhas em vez de cordeiros, que são ovelhas pequenas. But the basic idea is the same. Mas a ideia básica é a mesma. Verse 17. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Obrigado. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. So this is the third round. Então é o terceiro round. And Jesus drops down to Peter's word for love. E agora Jesus, ele usa a palavra que Pedro usou para falar de amor. And Peter is grieved in his heart.
E Pedro está entristecido em seu coração. He probably remembers the 3 times he denied Jesus. Talvez ele está lembrando das 3 vezes que ele negou a Jesus. And he says, Lord, you know all things. Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. You know that I love you. O Senhor sabe que eu te amo. Peter says, my confidence is not even in my own heart, Pedro está dizendo que minha confiança nem está no meu próprio coração, but in you, the risen Lord. mas no Senhor, o Senhor ressurreto. And Jesus says, feed my sheep again. E mais uma vez Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. He restores Peter to fellowship. Ele restaura Pedro à comunhão. Peter was able to deny his denials. Pedro foi permitido a negar as suas negações. In England, in Oxford, Na Inglaterra, em Oxford, there is this memorial called the Martyrs Memorial. há esse memorial chamado Memorial dos Mártires. And it pictures 3 heroes of the Reformation. E retrata 3 heróis da Reforma. One of them was named Thomas Cranmer, Deles era Thomas Cranmer. and he came to biblical views about salvation. E ele chegou a opiniões bíblicas a respeito da salvação. That we are saved by grace alone Que nós somos salvos por meio da graça somente. and by faith alone. E por meio da fé somente. And he was imprisoned by the authorities. E ele foi colocado na prisão pelas autoridades. And they demanded that he change his mind. E eles exigiram que ele mudasse de ideia. And under pressure, E sob muita pressão, he signed a document ele assinou documento in which he recanted his beliefs. onde ele negou tudo que ele havia crido. But the authorities decided to burn him anyway. Mas as autoridades decidiram queimá-lo mesmo assim. And God used that event E Deus usou esse evento to firm up his faith and confidence. para firmar a sua fé e a sua confiança. And as Thomas Cranmer is burning at the stake, Quando Thomas Cranmer está sendo queimado na estaca, he purposely takes his right hand that had signed the document ele de propósito pegou sua mão direita que havia assinado o documento and he puts it first in the fire. e ele coloca a sua mão no fogo primeiro. And he says, I deny my denial. Ele disse, eu nego minha retratação. So he recants his former recantation. Então ele retrata a sua retratação. Same here as Peter. Peter was able to recant his recantation. Da mesma forma, Pedro aqui teve a oportunidade de retratar o fato que ele havia negado a Jesus Cristo. He had said 3 times, I don't know Jesus. Ele havia dito por 3 vezes, eu não conheço esse homem. And now he says, I know Jesus knows that I do love him. E agora ele disse, eu sei que Jesus sabe que eu de fato o amo. He declares his commitment 3 times. Ele afirma o seu compromisso 3 vezes. This evening, you may face uncertainties Talvez hoje à noite você enfrenta incertezas. that come from your past failures. Talvez que surgem a partir dos seus fracassos do passado. You may be wondering, what might have been if I did not fail? Talvez você pense, o que talvez teria sido se eu não houvesse fracassado? If I had not fallen, what would life be like today? Se eu não tivesse caído, como seria a minha vida hoje? But we can't look at those uncertainties. Mas a gente não pode olhar para essas incertezas. Instead, we look to the risen Lord. Ao invés disso, nós temos que olhar para o Senhor ressurreto. God's grace begins with where we are today. A graça de Deus começa com onde nós estamos hoje. The risen Lord restores to fellowship. O Senhor ressurreto restaura a comunhão. We don't know everything about life, Nós não sabemos tudo a respeito da vida, but we know that He forgives and restores, mas nós sabemos que Ele perdoa e restaura. and we can follow Him. E podemos o seguir. Secondly, Em segundo lugar, the risen Lord knows the future. o Senhor ressurreto conhece o futuro. Remember, Peter has just said, Jesus, you know all things. Lembra que Pedro acaba de dizer, Senhor, tu sabes todas as coisas. And Jesus will illustrate that himself. E Jesus vai ilustrar isso.
He will show he knows the future. Ele vai mostrar que ele sabe o futuro. Verse 18. Versículo 18. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. So here we have some contrasts. E aqui, então, nós temos alguns contrastes. When Peter was young, Quando Pedro era mais moço, he could walk to wherever he wanted, ele podia andar onde ele bem quisesse. and he could dress himself. E ele podia se vestir. But when he becomes old, Mas quando ele for velho, he will be taken away where he does not want to go, ele vai ser levado para onde ele não quer ir. and others will dress and undress him. E outros vão vestir e despí-lo. It seems a little bit confusing, perhaps, Talvez é um pouco confuso, but verse 19 explains. mas o versículo 19 explica. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Jesus is an honest recruiter. Jesus é um recrutador honesto. He tells Peter up front the cost of following him. Ele diz na cara dura, bem no início, o preço que Pedro ia pagar se o seguisse. Peter's life will not be filled with only comfort. A vida de Pedro não estará repleto de conforto. He will not spend his old age simply walking along the beautiful beach. Ele não vai, quando velho, ficar andando à margem do mar. Instead, he will face martyrdom. Ao invés disso, ele vai encarar o martírio. And when he is taken to the cross, he'll be taken where he doesn't want to go. E quando ele for levado à cruz, ele será levado para onde ele não quer ir. And as they kill him, they will undress him. E ao matá-lo, eles vão despí-lo. According to tradition, De acordo com a tradição, Peter was crucified upside down Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, because he did not feel worthy to die in the same manner as Jesus. porque ele não se sentia digno de morrer da mesma forma que Jesus morreu. And here we have a much later painting imagining what that might have been E like. aqui nós temos um quadro bem mais tarde, imaginando como talvez isso aconteceu. But the point in this verse Mas o ponto desse versículo aqui, is that Jesus says, I know the future. Jesus está afirmando: eu sei o futuro. Peter, you don't know all about the future, Pedro, você não conhece o futuro, but I know the future. mas eu conheço. Now follow me. Agora me siga. My wife is currently reading a biography about Martin Burnham. Minha esposa está lendo esses dias uma biografia sobre Martin Burnham. My wife is a Filipina, A minha esposa é natural das Ilhas Filipinas. and this missionary was a missionary to the Philippines. E esse missionário foi missionário nas Ilhas Filipinas. And he was taken captive by terrorists there. E ele foi raptado por terroristas. And he was killed by gunfire in the midst of a conflict. E ele foi morto quando foi pego em fogo cruzado no meio de um conflito, no meio de uma batalha. And it's interesting that in one of his last sermons, E é interessante que em um dos seus últimos sermões, he did not know he's going to be captured. He did not know he would die. ele não sabia que seria capturado, que iria morrer, But he explained to his congregation, mas explicou à sua congregação: I was not originally called to be a missionary. eu não fui originalmente chamado a ser missionário. I was not called originally to the Philippines. Não fui chamado originalmente às Ilhas Filipinas. I was just called to follow Christ. Eu fui chamado simplesmente a seguir a Jesus Cristo. And that's what I'm doing. E é isso que eu estou fazendo. We also may not know all the details about the future, Também, talvez a gente não saiba todos os detalhes sobre o futuro, but we can still know with confidence mas podemos saber, mesmo assim, com confiança, that the risen Lord knows the future, que o Senhor ressurreto conhece o futuro. and therefore we can follow him. E, portanto, nós podemos segui-lo. In the midst of life's uncertainties, Em meio às incertezas da vida, we turn our eyes away from those to Christ. nós retiramos nossos olhos dessas incertezas e focamos em Cristo. And we can follow him. E podemos o seguir. Third, Terceiro lugar, the risen Lord focuses his instruction.
Em terceiro lugar, o Senhor foca a sua instrução. Verse 20. Versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Peter has heard about his future. Pedro ouviu falar do futuro dele. And he looks around and he says, what about John? E ele olha e disse: e o João? Qual é o futuro dele? What's his future going to be like? O que vai acontecer com ele? Verse 21. Versículo 21. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? And we're not sure if Peter was merely curious or he had real concern. A gente não sabe a motivação de Pedro, se ele era mero curioso ou se ele estava realmente preocupado. Nevertheless, Jesus responds in verse 22. Mesmo assim, Jesus responde no versículo 22, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. All of us are different. Todos nós somos We have diferentes. different backgrounds, Nós temos passados diferentes, different personalities, personalidades diferentes, different responsibilities. responsabilidades diferentes. And it's easy to look at other people. E é muito fácil olhar para os outros. But the risen Lord focuses his instruction. Mas o Senhor ressurreto foca a sua instrução. He deals with each one of us personally. Ele lida com cada um de nós pessoalmente. And he says to Peter, E ele diz a Pedro: what does it matter to you about John? não é da tua conta, o que te importa o que acontece com João? Peter, you follow me. Pedro, você segue-me. Verse 23. Versículo 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? This is the verse we began with this evening. Esse é o versículo com o qual nós começamos hoje à noite. Some believers assume that John would never die. Alguns crentes presumiram que João nunca iria morrer. And John clarifies that Jesus never promised that. E João esclarece que Jesus nunca prometeu isso. Jesus had said, if I want you to live. Jesus havia dito: se eu quiser que ele viva. What is that to you? O que te importa? You follow me. Você segue-me. They had limited knowledge, Eles tinham conhecimento limitado. even as we have limited knowledge. Da mesma forma que nosso conhecimento é limitado. Verses 24 and 25. Versículos 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. This is one last reminder Esse é mais um lembrete of our limited knowledge. do nosso conhecimento limitado. We don't know everything Jesus said and did. Nós não sabemos todas as coisas que Jesus disse e fez. If we had everything, the world could not contain that much. Se nós tivéssemos tudo, o mundo não conteria tudo. We don't have perfect knowledge, Nós não temos conhecimento perfeito. but we still know we can follow the risen Lord. Mas mesmo assim sabemos que podemos seguir o Senhor ressurreto. It's easy to compare ourselves to others. É fácil nos comparar com outros. I have 3 children, Eu tenho 3 filhos. and often, especially when we are correcting them, E muitas vezes, especialmente quando nós estamos corrigindo eles, and perhaps we'll talk to Isaiah, e talvez nós vamos conversar com Isaías. and Isaiah will point to his sister and say, what about her? E Isaías talvez aponta para a irmã dele. E ela? And it's a reminder that we are to think of ourselves. E é um lembrete que nós devemos pensar do nosso problema, de nós mesmos. There's a YouTube video of a young girl, Tem um vídeo no YouTube dessa menina and she says, e ela diz: worry about yourself. se preocupe com você mesmo. So we play that over and over again to my children. Então nós tocamos isso muitas vezes para os nossos filhos. Worry about yourself. Você tem que se preocupar consigo mesmo. And this is what Jesus is telling
to Peter. E é isso que Jesus está dizendo a Pedro. Don't worry about comparing yourself with others. Não se preocupa em se comparar com outros. What does that matter to you? O que isso te importa? My instruction is targeted. A minha instrução é focada em você. You follow me. Você tem que me seguir. The Bible says those who compare themselves among themselves are not wise. A Bíblia diz que aqueles que comparem a si mesmo entre si mesmo, se comparam com outros, não são sábios. It leads to pride or a spirit of superiority. Leva a orgulho ou arrogância. Or it leads to despair, a spirit of inferiority. Ou leva ao desespero e um sentimento de inferioridade. And Jesus says, take your eyes off of others E Jesus diz, tira seus olhos dos outros and place your eyes on me, e coloque seus olhos em mim, because I am the one you can trust. porque eu sou aquele em quem você pode confiar. When I was married, Quando eu me casei, we were going on our honeymoon, estávamos indo em lua de mel, and I knew where we were going, e eu sabia onde nós estávamos but I indo, kept it secret from my wife. mas eu guardei isso segredo da minha esposa. It was to be a surprise. Era para ser uma surpresa para ela. We were going to Mackinac Island, Estávamos indo para uma ilha chamada Mackinac, but she didn't know that. mas ela não sabia. Now, can you imagine Agora você pode imaginar if she was all worried se ela estivesse toda preocupada and fretting? e roendo as unhas. What's this honeymoon going to be like? Como será essa lua de mel? I'm scared. Eu estou com medo. I don't know where we're Eu going. não sei onde nós estamos indo. No, Não foi isso. because she knew me. Porque ela me conhecia. She knew that I loved her Ela sabia que eu a amava and that I had planned a special honeymoon. e que eu tinha planejado uma lua de mel muito especial. So, in the midst of our lives, Então, da mesma forma, no meio das nossas we vidas, turn away from uncertainties nós damos as costas às and we incertezas look to a person, e olhamos para uma pessoa, the risen Lord. o Senhor ressurreto. We may face uncertainties of what might have been, Talvez a gente enfrente incertezas sobre o que talvez poderia ter acontecido. we are grieved by past failures, Talvez estamos entristecidos por causa de fracassos no passado. the risen Lord restores the fallen to fellowship. Mas o Senhor ressurreto restaura os caídos à comunhão. From the pages of his word, Das páginas da sua palavra, he thunders, follow me. ele diz com voz poderosa, siga-me, I forgive. eu perdoo. Get up and work. Levanta-se e mãos à obra. We may also face uncertainties about the future. Talvez enfrentamos incertezas a respeito do futuro, The infinite possibilities. as possibilidades infinitas. And the Bible says, be strong and courageous. E a Bíblia diz, seja forte e corajoso. The risen Lord knows the future. O Senhor ressurreto conhece o futuro. The scripture insists, follow me. E a Escritura insiste, segue-me. And finally, we may face uncertainties of comparison. E talvez, em terceiro lugar, a gente enfrenta incertezas de comparação. How we compare to other people. Como é que nós nos comparamos aos outros? But Jesus targets his instruction to us. Mas Jesus foca a sua instrução a nós mesmos. The finger of God rises from the text this evening, O dedo de Deus surge do texto hoje à noite and it points to each one of you. e aponta a cada um de nós individualmente. You follow me. Você me segue. You follow me. Você me segue. We can leave behind our uncertainties Podemos deixar para trás as nossas incertezas and leave them in Jesus' hands e deixá-las nas mãos de Jesus, because we know he loves us porque sabemos que Ele nos ama and we can follow him. e podemos seguir a Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, é um conforto saber que Jesus conquistou a morte e, portanto, que nós podemos o seguir. Em meio a todas essas incertezas, uma coisa não está incerto, é a quem nós temos confiado nossas vidas. Ajude-nos a seguir a Ele, apesar de tudo que está ao nosso redor ou no nosso passado.
pedimos que o Senhor use as nossas vidas para a tua glória e o nosso bem. Em nome de Cristo oramos. Amém. Número 279, do Voz de Melodia, que fiéis nós sejamos. Peço que os irmãos se coloquem de pé, por gentileza. Após cantarmos essa música, eu estarei orando e estaremos encerrados. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, ó Deus, por mais esse momento em que nós podemos, ó Deus, aprender mais sobre Ti, que o Senhor possa estar tocando em nossas vidas, tocando em nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Nos ajude, Senhor, a levar o Teu Evangelho àquelas pessoas que precisam, pessoas, ó Deus, que estão carentes do Teu amor, pessoas que precisam que seus corações sejam quebrados por Ti, ó Deus. Peço que o Senhor possa estar abençoando a Tua igreja, abençoe cada irmão aqui, ó Deus, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Peço mais pelo demais da semana, que o Senhor possa estar nos abençoando e nos cuidando. Essa é a minha oração, que eu venho te pedir e te agradecer por tudo. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar e já estamos encerrados.